Olá a todas e a todos. Hoje a nossa videoaula trataremos de um tema bastante útil para muitas pessoas que fazem provas, né? A nossa questão orientadora trata-se de compreender como elaborar e como responder questões em provas da área de administração. Ou seja, como pensa um avaliador de banca de concurso público ou muitas vezes o professor de uma das disciplinas de administração. Para responder a essa pergunta, né, que é a nossa proposta de hoje, nós começaremos aqui com uma dica infalível. Se você não sabe a resposta, há várias dicas, várias orientações de como chutar corretamente. Então eu fiz questão de pegar essa matéria aqui, né? E há várias questões que chamaram a atenção. Por exemplo, a primeira técnica, né? Sempre vá na alternativa parecida. Se há várias questões muito parecidas, provavelmente é uma delas. Chute nessa daí. Desconfie da letra A, como a técnica 4 aqui. Geralmente não é a letra A. Evite também textos muito longos ou textos muito curtos, né? E vá geralmente em elementos mais repetidos uma determinada resposta. Claro que esse conjunto de estratégias para se chutar bem, ele só funciona se a prova, obviamente, é mal elaborada, né? O que eu quero dizer, uma prova de um concurso público que possui duas sentenças, essas duas sentenças são opostas entre si, elas já indicam, por exclusão, que 50% da resposta está em uma delas, né? Então, uma questão de um concurso bem elaborado não pode ter respostas que são autoexcludentes entre si. Da mesma forma, poderia contar anedotas aqui para vocês, de professores que aplicaram uma prova e que todo o gabarito dele foi a sentença A. Então, uma prova com 20 questões e tudo A, né? E aí os estudantes alegaram, pô, professor, mas tudo letra A. Ele disse, não importa, você tem que confiar na sua capacidade de resposta. Não importa que todas as respostas deram A, o que importa é que você chegou na resposta, né? Tanto quanto sádico ou não, né? Não confiem tanto nessa lema da letra A aí, tá? Mas enfim, se vocês quiserem, vocês podem se dedicar às técnicas de chute. Nossa intenção aqui hoje, para além disso, é compreender efetivamente como as provas são elaboradas e como vocês podem responder. Para tal, quem tiver interesse, indico fortemente esse livro, um clássico na área da pedagogia, né? A Prática Educativa, de Antônio Zabala, que ele vai dizer o seguinte: de uma certa forma, de um modo geral, existem pelo menos 4 tipos de conhecimento. E esses 4 tipos de conhecimento, que é o conhecimento conceitual, procedimental, factual e atitudinal, que nós veremos agora, ele perpassa um instrumento de avaliação. Então toda a prova, quando um professor ou uma banca busca avaliar o conhecimento, ele busca avaliar o conhecimento a partir dessas 4 formas de saber aí. Então vocês podem responder a partir do objetivo da pergunta do avaliador. Vamos começar pela primeira, pelo conhecimento conceitual, né? Muito conhecido também como decoreba, já que ele é o mais usual nas provas de concurso público e fez parte de grande parte da formação de vocês aí, esse tipo de conhecimento conceitual. O que é o conhecimento conceitual, que muitas vezes é visto como decoreba? Trata-se da compreensão de conceitos. Eu preciso assimilar um conceito. Então, por exemplo, o que é administração? Esse tipo de pergunta, o que é administração, ele não está perguntando qual a sua opinião sobre a administração, se você gosta de administração ou não, e nem tampouco onde a administração é aplicada. Ele está perguntando o que é administração. Então é uma questão que eu preciso compreender qual é o conceito de administração para respondê-la. Isso muitas vezes perpassa uma visão decoreba, né? Eu preciso decorar o que é administração. Quando o Brasil foi descoberto, e assim vai. Qual era o nome completo de Tiradentes? Não sei se vocês sabiam, essa foi uma das questões na minha época em que eu fiz um vestibular para uma universidade uma federal de Minas Gerais. O nome completo de Tiradentes, sim, né? Um exemplo de conhecimento conceitual. Ele é muito interessante porque ele facilita o avaliador, né? Já que o conhecimento ele é diretivo, né? Ou você sabe ou não, é muitas vezes um tudo ou nada ali. Eu vou pegar alguns exemplos, inclusive de concurso público, que mostra como que o conhecimento conceitual ele está presente. Vejamos essa questão 30 aqui, né? A administração pública deve estabelecer alguns certames para aquisição de bens, para compra, né? Essa cota deve ir até, ou seja, 5, 10, 15, 20 ou 25%. O respondente, para responder essa questão, aqui não tem muita opção, né, de técnicas de chute, ele tem que saber. E ele tem que memorizar quantos por cento a administração pública, no que se refere à aquisição de alguns bens, pode até adquirir.
Ou o caso da questão 31, né? Com base nas 4 funções básicas de administração, quais são? Quais são essas 4 funções? Isso lembra a aula do Henri Fayol, que ele contribuiu exatamente para isso, né? Dizendo que as 4 funções são planejar, organizar, dirigir e controlar, que no caso aqui a influência é a mesma coisa de dirigir. Mas para saber isso eu preciso compreender o que é administração na visão de Henri Fayol e o que são esses 4 conceitos. Exemplos de conhecimento conceitual. Eu trouxe alguns exemplos aqui também, quem deve estar assistindo as videoaulas deve ver que no final das videoaulas há comentários e muitos de vocês fazem o exercício de elaborar uma pergunta e de responder às respostas dos colegas de vocês. Inclusive, essa é uma das atividades nesse nosso curso aqui, para quem está cursando esse semestre, né? E aí, a maioria das perguntas que vocês levantaram são perguntas de ordem conceitual. Por exemplo, o que é administração para Taylor, o que é administração para Chiavenato, quando surgiu a administração numa visão ortodoxa e heterodoxa, qual autor associa o conceito de administração a uma espécie de hierarquia, perguntas elaboradas por vocês, né, pelos estudantes, e que ilustram uma forma de conhecimento conceitual. Claro que a gente pode se questionar aqui, será que o fato de vocês elaborarem perguntas de ordem conceitual não é também uma forma de reprodução de todo um processo histórico de aprendizado, em que nós vivemos muitas vezes preso a essas formas de memorização, de decoreba? Enfim, é uma questão a se pensar. Só uma observação no que se refere aos concursos públicos, por que a maioria dos avaliadores optam por perguntas que medem o conhecimento conceitual? Porque são perguntas que evitam muitas vezes ou minimizam um recurso. O avaliador tira da página 300 do livro que Frederick Taylor falou que a administração é. E aí ele pergunta, segundo Frederick Taylor, a administração é sentença A, B, C, D, E, por exemplo. E aí, se tiver um recurso, ele vai dizer, não, isso aqui estava na página 300 do livro, leitura obrigatória para o determinado concurso, né? Então é uma forma até do avaliador se respaldar. Mas não só por isso, né? Porque também há um esforço de objetividade que nós veremos agora em comparação com os outros tipos de conhecimento. Bem, a segunda forma de conhecimento, também muito presente em concurso público e principalmente nas áreas de ciências aplicadas, é o conhecimento procedimental. Um procedimento médico, né, como deve ser ocorrer as etapas para um determinado tipo de cirurgia. O médico tem que higienizar a mão, colocar as luvas, colocar os óculos, acender a luminária, fazer a anestesia, enfim, todo aquele procedimento, né? Esse é um exemplo de uma mensuração de conhecimento procedimental. Um segundo caso muito comum é quem tira a carteira de motorista, vê que a prova prática nada mais é do que um conhecimento procedimental. Você tem que ligar o carro, dar a seta, abaixar o freio de mão, acenar para fora e retirar o carro. Claro que eu já falei de uma certa ordem que provavelmente eu seria reprovado se eu fizesse dessa forma. E aí vocês conhecem várias anedotas também de pessoas que no final do exame faz aquela baliza perfeita e tudo mais, na hora de estacionar o carro, desliga o carro e depois puxa o freio de mão e o avaliador reprova. Não, você tem que puxar o freio de mão e depois desligar o carro, né? Enfim, essas são formas de conhecimento procedimental. O conhecimento procedimental envolve, então, saber fazer, né? Como que eu dirijo, né? Quais são as etapas necessárias para a condução. Isso é muito comum, fiz questão de trazer uma prova de concurso aqui, também do Instituto Federal. Quais são as fases de um plano de negócios? Nós teremos uma videoaula sobre plano de negócios, modelo de negócios, né? E essa pergunta quer saber quais são as etapas necessárias para se elaborar um plano de negócios. Típica questão de ordem de avaliação procedimental, né? Vocês aqui, por exemplo, ilustraram quais são os 5 processos que envolve a administração segundo Fayol, né? Que foi até aquela questão anterior do conhecimento conceitual. Aqui eu quero saber como funciona cada uma dessas etapas. Planejar, organizar, dirigir, controlar, e assim vai. Dirigir, coordenar e controlar, e assim vai, essas 5 etapas. Isso é muito comum também em termos de questões de concurso. Agora nós vamos entrar para as outras 2 formas de conhecimento que são pouco usuais nas provas pelo seu caráter subjetivo, que é o conhecimento factual, né? O que é o conhecimento factual? É o esforço de eu associar um domínio de um conhecimento conceitual ou de um conhecimento procedimental com uma determinada realidade. Ou seja, agora eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso aplicar esse meu conhecimento. Então esse tipo de
de mensuração de conhecimento, ele é utilizado muitas vezes em casos de simulações. Então, por exemplo, na administração se usa estudos de caso, que se conta uma determinada história, um determinado problema na organização, e aí você tem que utilizar das ferramentas para resolver esse problema. Claro que isso tem várias limitações, né? Porque é uma simulação que não determina a realidade, você fica preso a uma racionalidade sem compreender as entrelinhas, as coisas não são tão reducionistas dessa forma. Mas é um exemplo de uma tentativa de um conhecimento factual. Mas o mais indicado para isso é vivenciar a prática, a realidade. Por isso que esse tipo de conhecimento não é muito usual em concursos públicos, ou mesmo muitas vezes os professores evitam esse tipo de prova, apesar de eu considerar um dos mais importantes, já que usa do conhecimento conceitual e procedimental para uma determinada realidade. Talvez por isso que os professores são muito criticados nos processos avaliativos, nos instrumentos pedagógicos, né? E talvez por isso também que aqueles professores que utilizam do conhecimento factual se destacam. Vejam essa matéria aqui. 2 brasileiros ficaram no top 50 do Global Teacher, que é uma espécie de Nobel da área da educação, né? Por quê? Porque eles adotam procedimentos de conhecimento que está diretamente relacionado com a prática. Vejamos esse exemplo aqui, depois eu vou voltar para algumas perguntas que vocês fizeram. Esse professor, um professor de Química do ensino médio, da rede pública, ele foi considerado um dos melhores professores do mundo. Por quê? Porque a metodologia que ele adotou na sala de aula visava o conhecimento conceitual, o procedimental, mas também o factual, a todo momento inserindo na realidade. O que aconteceu? O crime ambiental de Mariana, né, que poluiu toda a água daquela região, ele levou os estudantes para vivenciar aquele desastre, mas o mais interessante, ele fez com que os estudantes coletassem amostras da água poluída e observassem os componentes químicos vistos na tabela periódica. E aí o estudante começa a ver, olha, então isso que é o cobre que o senhor falou, professor, eu estou vendo literalmente o cobre que seja, né? Então ele fez com que uma aula de química, que muitas vezes é uma aula de decoreba, se tornasse uma aula prática a partir do contato com os componentes químicos do ponto de vista de um exemplo real. E o mais interessante disso tudo, né? Além de aplicar um conhecimento conceitual e procedimental, ele viu que os ribeirinhos daquela região que sofreram pelo crime ambiental estavam com problema de abastecimento de água, porque a água ficou toda poluída. Então ele com os alunos propuseram uma solução em que criaram um filtro, e que esse filtro serviu para decantar aquele composto poluído e tornar a água minimamente utilizada naquela região. Quase um projeto MacGyver para quem para quem nasceu na década de 80, né? Enfim, então esse é um exemplo muito interessante de como que esses professores conseguem muitas vezes revolucionar o ensino ao inserir num caso prático. Eu poderia contar vários exemplos interessantíssimos para vocês, se tiverem interesse, a gente pode até discutir também, ainda que não seja uma questão diretamente ligada ao campo da administração. Voltando para a questão anterior, ainda sobre o conhecimento factual, eu fiz questão de sublinhar algumas perguntas que vocês fizeram que me pareceu bastante interessante. Por exemplo, em uma das aulas a gente discutiu ciências, né? E vocês viram os conceitos de Popper, Karl Popper. E aí um de vocês fez a seguinte pergunta, né? Dentro do que foi retratado na visão de ciência por Popper, que outras áreas você excluiria do conceito de ciência além da religião? Ou seja, você viu o conhecimento, mas agora com a sua visão de mundo, o que você considera isso como ciência ou não, né? Ou uma outra questão, né? Com base no desenvolvimento de uma linha de raciocínio, um vendedor de frutas, ele se enquadra em qual conceito de administração, em qual tipificação de administração? Isso foi uma das primeiras videoaulas do nosso curso, quando a gente tratou quem faz administração, né? Então, são exemplos de como que quando o estudante muitas vezes tem voz e voto para participar da contribuição da aula, há perguntas muito mais elaboradas do que os professores. Inclusive a segunda questão até caiu na avaliação, nessa primeira avaliação desse nosso semestre aqui. E por fim nós temos o conhecimento atitudinal. Se o conhecimento factual que a gente viu, ele é pouco usual, o atitudinal praticamente não cai em avaliações. Por quê? Porque ele mensura a percepção do indivíduo, ou seja, como que um estudante ele modificou ou remodelou os seus aspectos
éticos, de valores, de percepção do mundo, né? Então, como ele é subjetivo, ele muitas vezes não é utilizado como instrumento de avaliação. O que para mim é uma grande perda, já que mais do que dominar um conhecimento e saber como aplicá-lo e compreender a sua realidade, é o que isso transforma na visão de mundo de vocês. Então o conhecimento atitudinal ele é pouco usual, mas para mim ele é fundamental, já que ele vem questionar, inclusive, como que a educação tem transformado a nossa visão de mundo, né? E aí, claro, isso envolve todo um projeto de valor, que a gente poderia dizer ideológico, porque ele afeta a percepção do indivíduo na sociedade. Essa é uma imagem bastante emblemática do conhecimento atitudinal, né, que mostra a figura de Sócrates e Aristóteles e como que a visão de mundo deles é diferente, né? Essa imagem clássica da história mostra que para Sócrates o conhecimento ele vem, para Platão o conhecimento vem das ideias, Aristóteles vai dizer não, o conhecimento ele vem do senso da sensibilidade, não das ideias. Ou seja, como que esse conhecimento muda a realidade. E vocês, obviamente, fizeram perguntas muito interessantes que eu faço questão de sublinhar aqui, né? Por exemplo, segundo Fayol, é investido muito em matérias de exatas, pouco em gestão de pessoas, né? E quando se chega no chão de fábrica, você vê que esse conhecimento gerencial ele é limitado. Você concorda com essa afirmação? Qual a sua posição sobre isso, né? Ou então, você acredita que a administração é uma ciência? Segundo Karl Popper e Thomas Kuhn, sim, eles trouxeram conceitos, mas e você? O que você pensa sobre isso? Defenda o seu ponto de vista. Então, são perguntas que vocês fizeram que ilustram formas de conhecimento atitudinal, que é aquele que envolve uma mudança ou que quer compreender a percepção, a visão de mundo dos indivíduos. Obviamente, por isso que ele é pouco usual nas provas, até porque ele é extremamente subjetivo e dificilmente um professor pode avaliá-lo mal se o conhecimento é de ordem atitudinal. Mas geralmente um professor, quando pede um conhecimento de ordem atitudinal, ele quer compreender a coerência da sua resposta com o domínio do conceito, né, e com o domínio do procedimento, se a questão envolve uma dimensão do procedimento. Beleza? Bem, em conclusão, vocês viram, de uma certa forma temos 4 modelos de questões que envolvem o conhecimento conceitual, que é muitas vezes o decoreba, e o professor ou a questão quer saber se você memorizou a questão. O procedimental, que também não deixa de ser uma decoreba, já que envolve o conhecimento conceitual, mas ele perpassa também uma dimensão da aplicação. O conhecimento factual e o atitudinal, que são práticos e, em específico, o último, que além de prático, envolve a sua visão de mundo. Talvez por isso que eles são menos comuns nas provas. Infelizmente, vocês ficam presos aí, muitas vezes, ao conhecimento conceitual e o conhecimento procedimental. E talvez por isso também, né, fiz questão de pegar essa imagem aqui, um professor que foi aplicar uma prova de matemática que foi fantasiado, né, desse personagem dos filmes de terror, né, que os jogos comecem, quase um prazer sádico na aplicação de uma prova. Agora eu quero ver se esses estudantes memorizaram o conhecimento. Até onde o nosso processo de ensino não está preso exatamente a esse tipo de conhecimento, né? E talvez seria interessante a minha provocação aqui, mais do que vocês pensarem como se preparar para as provas, vocês pensarem também que nós devemos questionar o nosso processo avaliativo. Será que a gente tem que ficar preso sempre a essa forma de conhecimento conceitual, né? E a gente tem que avaliar até a conduta do professor, né? O caso do grande professor Girafales, né? O único professor que fumava um charuto, que paquerava a mãe do aluno e ainda era considerado um exemplo de bom professor, né? Então acho que é o momento da gente questionar esses processos avaliativos. Esse período de pandemia, inclusive, nos coloca em xeque sobre os métodos de aprendizado. E o nosso grande esforço, aqui, pelo menos nessa disciplina, é que vocês dominem, claro, o conhecimento conceitual e procedimental, mas o mais importante, que consiga fazer essa ponte com uma determinada realidade e, principalmente, que isso toque vocês e que contribua para a formação de vocês, né? Para a formação crítica, para além da caixinha, que é o nosso propósito aqui, certo? Grande abraço a todos e se preparem para as avaliações, já que os jogos estão começando. Obrigado.